A caminho do voto. Agora na Sagres. Dando sequência à nossa série de conversas com os candidatos ao governo de Goiás nas eleições 2018, hoje recebemos aqui no estúdio a candidata pelo Partido dos Trabalhadores, professora Kátia Maria. Candidata, obrigado pela presença aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, grande prazer estar aqui na Manhã Sagres mais uma vez, junto com você, Rubens Salomão, junto com a nossa colega Cileide Alves. Kátia, começar a nossa entrevista falando sobre a agenda de campanha. Você fez campanha, a senhora fez campanha aqui em Goiânia na semana passada, na quinta-feira, né? Começando a campanha na rua e depois no fim de semana focando no entorno do Distrito Federal. Qual foi a estratégia, qual foi a análise feita pela senhora, pela campanha, para começar a campanha aí por esses lugares? Eu estou muito feliz, viu, com o início dessa campanha efetiva na rua. Nós do PT sempre tivemos essa característica de fazer uma campanha perto das pessoas, no povo, no chão, né, caminhando, dialogando. E nós começamos por Goiânia, Campinas, que é um lugar tradicional aqui em Goiânia, mostrando que nós temos raiz, que o PT tem uma base forte aqui na capital também. Depois fiz na minha cidade, Senador Canedo, fiquei muito feliz com a receptividade dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus conhecidos ali na cidade que me viu crescer, onde eu me consolidei com a liderança que eu sou hoje. E depois fomos para a região... Aí o Thiago Rabelo, aqui da nossa equipe de esportes, foi ligar para a candidata e perguntar para que time ela torce. E aí ela disse que torce para a Canedense. Eu acho que nós precisamos investir muito no esporte, né? E a Canedense eu espero também, né? Que possa se fortalecer dentro dessa nossa política. Sim. E depois nós fizemos aí também uma rodada no final de semana, sábado e domingo. Fizemos 5 municípios da região metropolitana do Distrito Federal, passamos por Lusiânia, Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso, Águas Lindas, né? Também uma receptividade muito bacana, o povo muito acolhedor, um povo muito sofrido, viu, Rubens Salomão? Eu estou impressionada, assim, eu que já estava andando muito, mas em reuniões fechadas, o que eu tenho percebido na rua com essas caminhadas, que o sofrimento do povo está maior do que aquele sofrimento que eu via nas reuniões. Às vezes porque na reunião a pessoa fica com vergonha de contar numa reunião aberta e quando ela encontra só com você na rua, olho no olho, né, abraço com abraço, encostando coração com coração, ela às vezes tem coragem de mostrar para você um pouco da dificuldade, da angústia que ela está passando nesse momento de crise econômica, nesse momento de crise social. Mas a minha satisfação muito grande de poder abraçar as pessoas, de ser abraçada, sentir o calor humano, que eu acho que é isso que nós estamos precisando muito nesse momento que nós estamos vivendo, que é ter um olhar generoso, um olhar que possa cuidar com carinho das pessoas, mas, sobretudo, ter um pulso firme, um pulso valente para que a gente possa corrigir os problemas que nós temos no estado de Goiás para garantir que essas pessoas que estão sofridas possam voltar a ter dignidade. Só pegando o gancho do entorno do Distrito Federal, a senhora apresentou uma série de propostas específicas para a região metropolitana de Brasília. Que propostas são essas e quais são as demandas? O que precisa mudar no entorno do Distrito Federal, que historicamente é uma região que não é assumida nem pelo DF, nem pelo governo estadual? É verdade, você falou aí traduzindo um pouco do sentimento da população da região leste de Goiás. Eu ouvi de várias pessoas fazendo a brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria. Aqui nós estamos na região do nem Brasília nos assume, nem Goiás trabalha efetivamente por nós. E quero dizer que no nosso governo nós vamos mudar essa realidade. Nós vamos fazer o plano de desenvolvimento da região metropolitana do Distrito Federal, criando condições e mecanismos para que a nossa região possa se desenvolver. É muito importante as parcerias que nós temos com o Distrito Federal, mas nós não podemos ficar refém da economia de Brasília para que a nossa população possa ter dignidade e mecanismo de sobrevivência econômica e social. Então, dentro desse plano, nós vamos tratar da questão econômica, da questão social e também da questão ambiental. Hoje é uma região onde várias cidades, moradores, por exemplo, você pegar Formosa, você pegar Lusiânia,
Eles gastam até 3 horas dentro do transporte público para chegar em Brasília, para trabalhar e depois mais 3 horas para voltar para casa. Então, nós precisamos não apenas melhorar a questão do sistema do transporte coletivo, fazendo a integração que hoje não existe, mas criar um programa de desenvolvimento onde nós possamos gerar trabalho e renda em cada um desses municípios, evitando com que as pessoas precisem se deslocar para Brasília para trabalhar, para ter o seu ganha-pão. E é por isso que nós estamos trabalhando com os nossos planos de desenvolvimento local sustentável, para que o próprio município possa ter a sua autossuficiência econômica, né? Tratando também dos serviços que devem ser integrados na questão do esgoto, da água, na questão da segurança pública, que é um grande problema da região metropolitana do Distrito Federal, com várias cidades ocupando o ranking em posição destacada no mapa da violência a nível nacional. Só estava falando das dificuldades das pessoas com a vida, né, com pagar as suas contas. O Jornal Popular de hoje informa que 17,5% da população goiana, o que significa 1.187.000 pessoas, estão no SPC, com o nome no SPC. Um crescimento de 28% em relação ao mesmo período, que é janeiro a julho deste ano, comparado com o ano passado. Isso indica que o Ciro Gomes está certo em propor a retirada do nome, a renegociação da dívida e retirada do nome das pessoas do SPC. Olha, é uma proposta que eu acompanhei e que eu achei interessante o que virou na internet. Porque dar isenção, negociar para grandes empresas, as pessoas acham natural. Aí a hora que você fala em negociar, em ajudar o pequeno, ajudar o pobre, aí as pessoas achou que era uma proposta sem pé, sem cabeça. Então é uma proposta que precisa ser analisada mesmo, no contexto que nós estamos vivendo. Agora, para além de fazer isso, acho que o que nós precisamos de verdade, e é o que nós do PT estamos propondo aqui em Goiás, é que a gente possa gerar trabalho e renda, fazendo com que essas pessoas possam voltar para o mercado de trabalho e ter condições de se emancipar do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. É inadmissível, hoje o Brasil tem 27 milhões de pessoas desempregadas, 70 milhões de pessoas fora do mercado formal, né? Em Goiás, a nossa taxa de desemprego já pega cerca de 500 mil pessoas. Parte dessas, eu vi aí mais de 2.000 pessoas, já não tem nem a expectativa de sair de casa porque ela já acha que não vai encontrar o emprego, então ela já caiu na desilusão. Nós precisamos, Cileide, resgatar a esperança dessas pessoas com um plano efetivo onde nós possamos gerar trabalho e renda, criando condições que essas pessoas possam voltar para o mercado de trabalho e se reestabelecer do ponto de vista econômico, porque não tem nada mais digno, no meu ponto de vista, do que a pessoa ter o seu trabalho, chegar no final do mês e saber que ela tem a renda própria dela e que ela vai administrar conforme as suas necessidades. Então essa é a nossa proposta, com um plano efetivo de retomada do aquecimento da economia goiana, fazendo linhas de fomentos para a agricultura familiar, que tem um grande espaço de desenvolvimento no nosso estado, pegando a linha do turismo. Goiás é um estado muito rico em potencial turístico, né? Com várias cidades, com a riqueza natural muito grande, nosso cerrado, quanta beleza nós temos, e é uma forma limpa de fazer economia, é uma forma limpa de promover o desenvolvimento econômico, conjugando isso com a economia criativa, fazendo da cultura também um grande processo de estímulo do desenvolvimento das nossas cidades, aliando turismo com cultura, fortalecendo o comércio local, fomentando a cadeia aí do turismo, né, o arranjo produtivo do turismo, porque quando você leva o turismo, você movimenta o restaurante, você movimenta a pousada, você movimenta o hotel, você tem que gerar uma infraestrutura para receber as pessoas. Então, nós temos várias ações que podem fomentar e trazer de volta o aquecimento da nossa economia, sem depender necessariamente das grandes empresas. É importante a gente saber, a você, ouvintes que nos escutam,
que ter grandes empresas é muito importante. Nós trabalharemos para garantir as que nós temos e ampliar a inserção dessas grandes empresas aqui na nossa área industrial no estado de Goiás. Mas nós não podemos ficar só com uma modalidade de investimento. Nós precisamos ter um olhar atencioso para a pequena e a média empresa, que é quem está nos municípios pequenos, que é quem está no município médio, fazendo a circulação e a movimentação. Na época do presidente incentivo fiscal, Lula... Kátia? Também. Agora, eu acho que tem que ser um incentivo fiscal justo. Não justifica você dar um incentivo fiscal para as grandes empresas que têm uma condição, uma sustentabilidade financeira muito maior e não dar um incentivo fiscal para o pequeno, para o médio empresário. Então, nós temos que ter esse olhar justo. Quem tem mais, você ajuda, mas quem tem menos, você tem que ajudar mais. Kátia, no seu plano de governo, você fala em novo modelo de desenvolvimento, que certamente é disso que você está querendo falar aqui agora. Mas lá não deixa claro que tipo de modelo é esse e como fazer. Quer dizer, o que é um novo modelo de desenvolvimento de Goiás que você se propõe? Você fala que vai gerar emprego, ocupação e renda para todos. Depende isso de um voluntarismo seu? Quer dizer, basta você querer ou o PT querer que é possível gerar emprego e renda para todos? Esse documento que nós registramos, primeiro é importante dizer que ele é as diretrizes do nosso programa de governo. O programa de governo, até porque como nós sentimos que tem gente que é novo, tem gente que é novas ideias, mas acabou apropriando daquilo que nós apresentamos no dia 13 de junho, como a primeira proposta apresentada, nós tomamos indiretamente, mas a senhora está dizendo que Daniel Vilela copiou as diretrizes? Não apenas eles, mas nós temos de forma clara algumas propostas que foram compiladas daquilo que é a minha pesquisa na Universidade Federal de Goiás, que está registrada e à disposição... Quais candidatos? Candidata? Se você olhar aí o jornalismo investigativo, esse que você falou, ele é uma prova disso. Então, nós vamos apresentar o nosso programa de governo durante o programa de televisão e rádio. Mas você está falando de um estudo seu, não é plano de governo do PT, é um estudo acadêmico seu que você está se referindo. Mas o nosso programa de governo, ele é pautado um pouco no meu método de gestão, que é um método a partir do modelo que o PT também acredita, que é uma gestão integrada, uma gestão que descentraliza a oportunidade, uma gestão que cria mecanismo para atender com mais eficiência a população. Então, quando nós estamos dizendo de um novo modelo de desenvolvimento econômico, nós estamos dizendo que esse modelo que é defendido pelo PSDB, pelo DEM e pelo MDB, ele não nos serve. Ele é um modelo de desenvolvimento econômico que concentra a renda, que privilegia os grandes em detrimento dos pequenos. Ele é um modelo de desenvolvimento econômico que observa muito pouco para a questão do meio ambiente, acha que pode degradar ao sabor, né, do crescimento econômico. Não é verdade. O momento que nós estamos vivendo hoje, é importante que, inclusive, o setor produtivo saiba que nós precisamos ter um desenvolvimento econômico sustentável. Por quê? Nós estamos vivendo a maior crise hídrica que Goiás já viveu nos últimos tempos. Hoje está faltando água na torneira, mas amanhã pode faltar água para irrigação, porque nós não estamos fazendo a tarefa de casa de cuidar, de fazer uma gestão eficiente dos nossos recursos hídricos. Então, o modelo que o PT acredita de desenvolvimento econômico, que é o que nós apresentamos e vamos detalhá-lo melhor no programa de televisão e rádio, é um modelo que vai descentralizar, pensando no desenvolvimento equilibrado de Goiás. Como será? Explica melhor, só para você ter uma noção, Cileide, hoje o PIB de Goiás, que é a produção total do estado, está concentrado 60% em 10 municípios. Sobra 40% para a gente distribuir para 236 cidades. Nós precisamos ter um desenvolvimento regional mais equilibrado, porque isso é bom para as 10 cidades que já estão com o seu potencial em andamento, no primeiro lugar nessa distribuição do PIB, mas é bom também para os pequenos, porque o que é que nós percebemos? Essa concentração, ela prejudica os dois, porque quem está no município pequeno vem para o grande centro para buscar a oportunidade, seja do emprego, seja do estudo, muitas vezes da saúde, porque também é concentrado tudo aqui em Goiânia. E você afoga esse grande município, que às vezes tem uma produção grande, mas não tem dado conta de retribuir a população com serviços públicos de qualidade. Então, vamos supor aqui Goiânia.
Goiânia lidera o ranking da produção. Mas o que tem acontecido? A população vem para Goiânia para buscar a oportunidade do estudo, do emprego, da saúde, etc. e tal. Chega aqui, a cidade não dá conta de resolver todos esses problemas, porque não tem oportunidade para todo mundo, como se é propagado, e fica o gargalo, fica o problema, criando, às vezes, uma vulnerabilidade social ainda maior. Se nós pensamos um desenvolvimento regional integrado, mais harmônico, onde o norte, o nordeste, a região leste do entorno do Distrito Federal possa também se desenvolver, nós vamos inclusive desafogar o serviço público de Goiânia, que hoje, ao não ter oportunidade no interior, as pessoas vêm para o grande centro, vêm para a capital para ser atendido. Mas como fazer isso? O governo do estado tem um plano de incentivo, um programa de incentivo fiscais que dá mais incentivo exatamente para as empresas que desejassem se instalar no Nordeste goiano. E não apareceram empresas interessadas. Quer dizer, como é que a senhora vai conseguir fazer isso? Só o fato de ser eleita a senhora vai conseguir? Porque nós estamos dizendo que nós vamos fazer um plano de desenvolvimento a partir da vocação e da potencialidade da região. Essa política que o PSDB e que o DEM e o MDB defende, que a região depende de uma empresa querer ir para lá para poder se colocar, ela é falida. Falo aqui para você o exemplo claro de Niquelândia. Estive em Niquelândia 2 vezes agora no último mês. A cidade está vivendo um caos. Por quê? Porque a política adotada foi equivocada. Vivia da mineração. A Votorantim, que é uma grande empresa de capital internacional, entrou na crise do minério. A cidade sentiu o impacto porque a empresa fechou de uma hora para outra e não tinha outro mecanismo diversificado para movimentar a economia local. Então, esse modelo que privilegia 1 ou 2 empresas na região para movimentar a economia local, ela é equivocada. O que nós precisamos é entender que quem gera emprego de verdade e pode trazer uma economia sustentável são os micro e os médios empresários. A partir da potencialidade. Aí o Estado precisa fazer a tarefa de casa. Mas todo mundo sabe que o Nordeste tem uma potencialidade para o turismo, por exemplo. E quais são as ações efetivas do Estado para fazer isso? A senhora acha que lá não tem empresas, o turismo não é desenvolvido, só porque não teve um governador que falou, gente, agora eu vou dar apoio, só por isso? Também, o que nós vimos foi exatamente o contrário, foi fazer um código florestal onde tirava a reserva da Chapada para fazer, mais uma vez, a plantação de soja, a plantação do agronegócio. Mas isso aí foi o Congresso Nacional, né? Não, esse está no nosso plano, no Código Estadual, que eu acompanhei, debati e fui contra, porque ele degrada o meio ambiente, ele diminui as áreas de preservação ambiental, ele reduz as margens dos leitos dos nossos córregos, dos nossos rios, e é um dos motivos que nós estamos tendo a crise hídrica em Goiás. Estamos conversando ao vivo com a candidata ao governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores, professora Cátia Maria. Professora, qual é a proposta que a senhora tem para a saúde? E eu pergunto especificamente o modelo de gestão por organizações sociais. A senhora manteria esse modelo ou acabaria com a gestão terceirizada, né, dos hospitais de referência do Estado? Olha, esse modelo que está colocado, desse jeito que está, e aí não é a Cátia, quem está dizendo é a população, ao dizer todas as pesquisas que a saúde é a maior demanda da população, ele, desse jeito, ele não funciona, ele não atende. Mas quem é atendido pelos hospitais aprova o serviço. Não, sim, mas aí nós temos que olhar e quem não está sendo atendido. O mecanismo de fechar a porta, o mecanismo de tirar a universalidade do SUS. Porque o SUS é um sistema único e universal, onde precisa atender todas as pessoas, ter porta aberta. E nós queremos estruturar o SUS em Goiás e fortalecer, fazendo uma gestão integrada onde nós possamos pensar a saúde não apenas do ponto de vista de cuidar da média e alta complexidade, que é um dos maiores problemas que nós temos no Estado hoje, mas fazer uma gestão integrada onde nós possamos olhar a integralidade para que as pessoas tenham vida saudável. E vida saudável, ela tem, de um lado, políticas preventivas. Então, o Programa Saúde da Família, ele é um grande programa que está sendo desmontado pelos governos. E nós queremos reforçar, dando condição para que
os municípios, as equipes de agentes comunitários possam cumprir de verdade o seu papel de fazer o acompanhamento, o controle e garantir com que as pessoas tenham mais saúde. Quem banca o Saúde da Família hoje é o governo federal? Na verdade, ela é tripartite, é governo federal, governo estadual e governo municipal. E em Goiás nós temos alguns municípios que têm relatado que não tem repasse do governo estadual dentro do cronograma estabelecido. Tem município que fica 6 meses, tem município que fica 1 ano sem receber. Então, o município investe a parte dele e o Estado não tem cumprido, e isso está no relatório do Tribunal de Contas Estadual, que Goiás não tem cumprido, inclusive, com os 12% que é garantido por lei. Nós queremos garantir que a saúde será o carro-chefe da nossa gestão, junto com a educação e a geração de trabalho e renda. E dentro dessa visão integrada, nós teremos uma saúde preventiva que olhe pela uma alimentação saudável, que olhe pela prática do esporte, que possa ter dentro desse mecanismo de acompanhamento da saúde da família, que as pessoas possam ir ao médico para fazer o acompanhamento, diferentemente do que a gente tem tratado hoje. A gente fala de saúde só cuidando da doença. E dentro do sistema de média e alta complexidade, que são os casos mais questionados hoje em Goiás, nós vamos descentralizar a saúde, assim como nós vamos descentralizar os outros serviços. Por isso é que nós estamos dizendo que a tão famosa proposta dos hospitais regionais, que esse grupo que está aí faz desde 98, ela vai sair do papel e ela vai se efetivar para que a população não precise andar como é hoje, 500, 300, 400 quilômetros para ser atendido em Goiânia, levando o serviço de média e alta complexidade, assim como nós queremos garantir o centro de especialidades médicas com a equipe multidisciplinar, atendendo nas 8 regiões de saúde estabelecida pela Secretaria. Então, é descentralizando esse serviço de especialidade, descentralizando o serviço da média e alta complexidade e fazendo uma parceria efetiva com os municípios para que a população possa se conscientizar para a importância da saúde preventiva, é que nós queremos mudar os índices e melhorar a gestão em Goiás. E é preciso ter uma visão integrada, porque, por exemplo, hoje nós temos 25% dos recursos aplicados na urgência e emergência advém de acidentes de trânsito. Se nós temos uma ação efetiva para diminuir os acidentes de trânsito, uma política educativa, normativa e de fiscalização, nós podemos reduzir esses números. Se nós investimos em saneamento, em água de qualidade, esgoto tratado, manejo do resíduos sólidos de forma adequada, nós estamos intervindo nos índices de saúde. Então, nós não podemos olhar a saúde de forma isolada. Nós precisamos ver o contexto para que a gente possa ter de verdade as pessoas saudáveis aqui no estado de Goiás. Candidata, a senhora fala muito em, por exemplo, agora, né, em hospitais regionais, em atendimentos regionalizados, coisas que requerem bastante dinheiro. E o estado de Goiás está aí registrando déficits consecutivos, anos consecutivos. A questão da responsabilidade fiscal é um problema. Como é que a senhora vai conciliar esse tanto de gasto, né, com o orçamento do estado deficitário? Com toda certeza, Cileide, a questão orçamentária ela é grave, Goiás passa uma crise muito grande. Nós, quando falamos de sustentabilidade, não é apenas sustentabilidade do ponto de vista dos recursos naturais, mas ter uma sustentabilidade financeira do Estado, e isso é capacidade de gestão, isso é capacidade de poder olhar o orçamento e saber fazer a prioridade, porque é decisão política. Eu posso priorizar dentro do orçamento, gastar o orçamento com coisas que dão impacto para os grandes. Ou eu posso priorizar o orçamento para cuidar das pessoas. Por exemplo, o governo de Goiás deu isenção de impostos para a JBS, uma empresa grande, consolidada. Esse imposto que ela abateu para a JBS poderia ter construído um hospital, um centro de especialidade médica em uma dessas regiões. Estou dando um exemplo. Nós temos uma dívida ativa grande que o Estado, segundo os relatórios do Tribunal de Contas, não fez a gestão e não teve uma política efetiva para recuperar esses créditos e receber esses dividendos. Se nós temos uma política efetiva de gestão e de controle das finanças e de arrecadação,
mesmo sem aumentar tributo, tendo uma política justa, onde quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, nós podemos priorizar recursos para a área da saúde, para a área da segurança e para a área da educação. Você acha que tem dinheiro? A questão é só saber onde usar o dinheiro. Eu penso que nós temos que incrementar a nossa receita também, e é por isso que nós estamos com um plano efetivo de desenvolvimento sustentável. Por quê? Nós queremos desenvolvimento econômico casado com desenvolvimento social e política ambiental. Agora, você pode incrementar a receita, mas é importante, antes de incrementar a receita, ter gestão, ter capacidade de administrar o que tem. E isso está nos relatórios, isso não é palavra da Kátia, candidata a governadora. Está no relatório que os auditores do TCE colocam. A má gestão do recurso público em Goiás, ela está escrita em todas as páginas colocadas do relatório. Candidata, uma questão política, o PT elegeu apenas 3 prefeitos em 2016 e a mais importante delas, que é a Selma Bastos da cidade de Goiás, declarou apoio ao José Eliton. O que aconteceu com ela e com o PT para que isso ocorresse? Porque ela não é uma militante nova, ela é uma militante tradicional ligada à igreja, um setor que é forte dentro do PT. O que aconteceu? Eu tenho acompanhado só pela imprensa, eu estou muito dedicada à questão política, até porque são coisas maiores que estão acontecendo, né? E acho que a executiva do PT é que vai ter que, neste momento, poder analisar se isso é real, se não é, e como é que não, real que encaminha. Tem um vídeo dela, né? Gravado, ela falando. Eu não vi. Eu vi o vídeo e ela fala que o José Eliton é a pessoa que vai conseguir dar continuidade ao melhor governo que esse Estado já teve na sua história, referindo-se aos governos de Marconi Perillo. E aí, o que o PT eu não fará? vi o vídeo, mas se você está dizendo que tem o vídeo, e eu acredito, né, porque eu sei da sua seriedade, agora, o que a história mostra é que esses tipos de comportamento no PT, o tempo faz justiça. Vamos ver aí, por exemplo, o caso mais recente, a Marta Suplicy. Então, cada um constrói a sua história. O PT é muito democrático, né? A porta de entrada é a mesma da porta de saída, a liderança que quer ficar, ela fica, a liderança que quer sair, ela sai, e o tempo tem sido um julgador implacável daqueles que vai na contramão do partido. Candidata, qual o tamanho do PT hoje em Goiás? Hoje nós estamos instalados em 230 municípios, né? Ficou aí nesse último período faltando apenas 16 cidades para que nós possamos ter a direção organizada, uma militância muito aguerrida, uma militância que é a base sólida do Partido dos Trabalhadores, que nos motiva e que tem nos dado muito orgulho de onde a gente chega, de fazer campanha, né, a pré-campanha, de uma animação da importância de saber qual é o legado do PT e o papel que nós cumprimos nesse momento de resgatar a nossa trajetória, porque o presidente Lula fez muito pelo Brasil. E aquilo que o presidente Lula fez pelo Brasil, nós faremos aqui em Goiás, que é cuidar das pessoas, que é gerar trabalho e renda, que é ter condição de emancipar as pessoas do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. O governo, nós vamos governar para todos, mas quero dizer para você que nos escuta, nós vamos governar em especial para aqueles que mais precisam, em especial para aquelas pessoas que estão desempregadas, que estão desiludidas, que estão buscando uma saúde de qualidade, aquelas pessoas que dependem de uma educação pública de qualidade, porque isso emancipa as pessoas do ponto de vista econômico e emancipa as pessoas do ponto de vista social. O Marcos Silva está dizendo aqui o seguinte, não dá mais tempo? Não, na verdade é porque houve um acordo entre as assessorias de todos os candidatos na reunião com o nosso Petras de Souza, e aí a gente, pela orientação e aí pelo acordo das assessorias, a gente não teria participação dos ouvintes. Nosso tempo também já está acabando. Eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui a Kátia Maria. No plano de governo, Kátia, você cita bastante a questão de políticas afirmativas. Políticas para as mulheres, para a igualdade racial, os direitos da juventude, LGBTI. Como é que o governo pode efetivamente trabalhar para essa inclusão, para essas políticas afirmativas? O que o governo faria no governo do PT para executar esse tipo de política afirmativa? Com toda certeza. Esse é uma área que nós, no governo do Lula, avançamos muito, né?
Nós não tínhamos políticas públicas efetivas para a igualdade racial, nós passamos a ter. Nós não tínhamos políticas públicas efetivas para a comunidade LGBTI, nós passamos a ter. Nós não tínhamos um olhar atencioso, porque todo mundo fala, chega a época de eleição, todo mundo fala e descobre que a mulher é importante. Mas passa isso, alguns nem na chapa não conseguiram representar, e outros passa a eleição, a pauta de mulher some. E o que nós temos hoje é um estado que é o segundo lugar em feminicídio, caminhando para ocupar o primeiro lugar no ranking, pelos números que nós tivemos no primeiro semestre. Não estranhe-se, Leide, se o ano que vem Goiás assumir o primeiro lugar no ranking de feminicídio. E nós precisamos ter uma política efetiva para combater a violência contra a mulher em Goiás. Mas qual é a política, candidata? Olha, hoje nós temos 22 delegacias que não têm a mínima condição de funcionamento. As nossas delegadas são heroínas por fazer o trabalho que elas fazem. Nós vamos garantir com que essas 22 delegacias tenham condições do ponto de vista de recursos humanos, de recursos físicos, para que as nossas delegadas possam atuar. Mas nós também teremos uma equipe multidisciplinar fazendo a rede de enfrentamento à violência, com a casa-abrigo, centro de referência, com profissionais da assistência social, profissionais da área da psicologia, profissionais do direito, para garantir a essas mulheres que chegam no estado de vulnerabilidade muito grande, esse atendimento acolhedor e possa ajudar a superar esse momento de vício. Assim como nós queremos dar oportunidade para a nossa juventude. Todo mundo também, na hora do voto, lembra da juventude, mas na política pública deixa a juventude relegada. O único programa que nós temos hoje em Goiás é do passe livre, um passe livre limitado, que não é passe livre, porque condiciona o jovem a ter pelo menos o percurso da casa dele à universidade. Se ele precisar ir numa peça de teatro para enriquecer ele do ponto de vista intelectual, do conhecimento, ele não pode ir. Se ele precisar fazer um trabalho fora da rota da universidade, ele também não pode ir. Então, são essas políticas afirmativas que nós queremos fazer para Goiás. Desculpa a interrupção, mas é porque nós temos um tempo aqui para todas as conversas, as entrevistas com os candidatos ao governo. Hoje conversamos com a candidata do PT, Kátia Maria. Candidata, obrigado pela entrevista. Bom dia. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de dizer da importância do time do Lula aqui em Goiás, que tem a professora Kátia como candidata a governadora, o Luiz César Bueno como senadora, a professora Geli como senadora e um time grande de candidatos e candidatas a deputados federais e estaduais que compõem aí o time que vai resgatar o Brasil e que vai colocar Goiás nos trilhos. Com muita generosidade para cuidar das pessoas, mas com muita eficiência para corrigir os rumos de Goiás.